Olá a todos e a todas que nos assistem. Sou o professor Rinaldo Cavalcante, a professora Helenice Rocha, o professor Giovanni Cabral. Vamos fazer mais uma entrevista aqui para o nosso laboratório Tempo, Interpretação do Tempo, Ensino, Memória, Narrativa e Política. E é uma grande alegria hoje contar com a presença da professora Helenice, que está pela primeira vez aqui na universidade, né, professora? E vai participar do evento do PIBID. Essa entrevista será disponibilizada na página do nosso laboratório e vamos conversar um pouco com a professora para discutir algumas questões ligadas à história, ao ensino, à formação de professores. Então, Helenice, primeiro agradecer a sua presença e dizer que é uma alegria e uma honra tê-la aqui com a gente para esse momento de reflexão e aprendizado. Bom, boa tarde para todos e todas, boa tarde professor Rinaldo, boa tarde professor Giovanni. Eu gostaria de registrar o meu agradecimento, a minha felicidade de poder estar aqui. Hoje é uma tarde de domingo e nós estamos aqui na universidade, num espaço muito interessante, com um potencial enorme de realização. Então, gostaria de parabenizar a todos os que vêm lutando dia a dia para transformar este espaço em uma grande universidade. Então, estou à disposição de vocês para essa conversa. Que bom, Helenice. A professora Helenice Rocha é professora da Universidade do Rio de Janeiro, Estadual do Rio de Janeiro, e tem um vasto trabalho, uma vasta experiência no campo do ensino de história, que já vem tematizando, pesquisando, publicando uma grande quantidade de trabalhos. Se nós fôssemos ver aqui o seu Lattes, Helenice, e passarmos uma tarde aqui falando das suas publicações. Temos algumas aqui sobre os últimos trabalhos que você tem publicado. Eu gostaria de começar falando com você, que você recuperasse um pouco como se deu a sua escolha para tematizar o ensino de história como objeto de pesquisa, como objeto de reflexão. Como é que foi um pouco esse percurso? Certo. Bom, tentando ser o mais objetiva possível, eu ingressei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na verdade, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 2002, para a cadeira de ensino de história, ensino e estágio de história, no curso de licenciatura. Portanto, as disciplinas que eu ministraria já seriam da área de ensino. Em 2006, foi criado o programa de pós-graduação de História Social, que anos depois criou a linha de ensino. E nesse ínterim, nós reunimos um grupo de professores e formamos, em 2004, um pouquinho antes, o grupo de pesquisa Ensino de História, que é o grupo Oficinas de História. Então, a partir de 2002, juntamente com outros colegas, e aí eu devo dizer que a parceria, que o trabalho coletivo é algo que incrementa demais as possibilidades de as coisas acontecerem, é que essa trajetória foi se construindo. Sozinha, lá na UERJ, eu não teria feito nada. Então, eu devo registrar que boa parte da produção, mesmo a minha produção individual, ela foi, de alguma maneira, efeito e consequência dos trabalhos coletivos que nós fizemos. Não só dessa trajetória de ensino, na graduação e na pós-graduação, mas da atuação, inicialmente como colaboradora e depois como coordenadora do Grupo Oficinas de História, como professora e pesquisadora do PPGHS, como professora, coordenadora e pesquisadora do Prof. História, e também, a partir de 2011 até 2013, como coordenadora da unidade do subprojeto de História do PIBID. Então, de 2002 até 2019, a minha trajetória ela veio sempre se reafirmando no ensino de História e na sua pesquisa, junto aos alunos da graduação em História da UERJ e da pós-graduação também. Tá? Bom, essa conversa, essa nossa entrevista, né, esse espaço de reflexão aqui, nós gostaríamos de abordar algumas questões que você já tem amplamente pesquisado, publicado, e eu queria começar que você falasse um pouco do livro didático de história como objeto de reflexão, de projetos que você já vem há um tempo fazendo. Você publicou recentemente
né, um dos últimos trabalhos que você publicou em forma de livros, Sim. Né, porque há uma outra quantidade muito significativa de trabalhos que você fez e está disponível nas revistas, que é o livro didático de história entre políticas e narrativas, né, organizado e também escrito por você, porque tem um capítulo aqui que você escreveu. Ele disse, como você vê o livro didático em duas perspectivas? Eu queria explorar um pouco isso. Primeiro, como um instrumento, uma ferramenta de trabalho para os professores de educação básica, que continua sendo a principal ferramenta, né, às vezes até a única ferramenta disponível, né, e também que você falasse um pouco depois do livro didático como objeto de pesquisa da ciência histórica. Como é que você poderia repetir um pouco nessa perspectiva? Bom, eu costumo dizer para os meus alunos da graduação, numa disciplina que eu ministro lá, que é uma disciplina que tem equivalência com outros cursos como didática do ensino de história, mas que no nosso curso se chama Laboratório de Ensino de História 4, que o livro de história é um interlocutor de ensino de história, no caso o livro didático de história, ele é um interlocutor privilegiado do professor e que vai acompanhá-lo a vida toda, a não ser que surjam outros instrumentos de ensino. Mas, em princípio, o que nós temos já há bastante tempo e que tende a permanecer como o interlocutor mais prático, silencioso, mas que acompanha o professor até mesmo por conta de ser algo que ele pode pegar e se deslocar com ele para lá e para cá, é o livro didático. E por que eu digo que ele é um interlocutor privilegiado? Porque ele é um repositório de conteúdos no ensino de história, de conteúdos curriculares, mas ele é um repositório que não é obrigatório, que o professor pode ler, pode concordar, pode discordar, pode escolher aquilo que ele vai utilizar do livro, que ele não vai utilizar. Ou seja, eu digo, quem vai mandar na sala de aula são vocês. Quem vai dar a última palavra sobre o que e como vai ser ministrado como conteúdo curricular são vocês. Mas o livro, ele é um parceiro a ser considerado. Então, aquela mitificação no livro como algo necessariamente ruim ou algo necessariamente defasado é uma mitificação a que correspondem os livros antes do PNLD, já que o PNLD incrementou grandes avanços no livro didático no nosso país, né? E isso a gente já começa a falar como pesquisador do livro didático. Então, nas duas últimas décadas, em especial, os livros didáticos de história das outras disciplinas, eles sofreram grandes transformações, em grande parte transformações muito boas, e que credenciam o livro didático, mesmo tendo eventuais defasagens ou eventuais incorreções, como um bom parceiro a ser considerado pelo professor, mas sem que o professor perca a sua autonomia diante desse parceiro. Tá? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é do livro didático como fonte de pesquisa para os pesquisadores, sejam eles da história da educação, sejam eles pesquisadores da área de história ou de outras áreas de conhecimento. Nesse momento eu estou acabando de escrever um artigo sobre o livro didático como objeto de pesquisa, e mais do que isso, os conteúdos curriculares presentes nos livros didáticos como objetos de pesquisa. Porque os livros didáticos eles podem ser, como objetos da cultura, objetos de pesquisa, tal como os periódicos podem ser objetos de pesquisa, determinados livros podem ser objetos de pesquisa, mas os livros didáticos, via de regra, eles interessam por determinados conteúdos que estão presentes neles. E aí, então, eles passam a ser objetos de pesquisa, não tanto o livro, mas algo que está presente lá, porque aquilo intrigou o pesquisador. E aí, então, a gente tem um outro universo de pesquisa presente no livro didático. Eu, pessoalmente, pesquiso questões presentes nos livros didáticos, e especialmente nas narrativas dos livros didáticos. Mas diferentes pesquisadores olham para esse objeto complexo e fazem o seu recorte ou estabelecem o seu interesse de análise, já que esse é um objeto tão complexo. Fala um pouco na complexidade desse objeto, né? Que, como você falou, é uma questão que já há um certo consenso entre os pesquisadores que é um objeto bastante complexo, produzido por muitas mãos, né? Muitas pessoas interferem
no processo de produção. E eu tenho pensado algumas perspectivas, por exemplo, que particularmente, ele disse, eu não concordo com a denominação de autor de livro didático. Eu tive a experiência de escrever um livro e defendo que nós que escrevemos temos textos. Nós escrevemos um texto na tela de um computador, por meio da ferramenta de Word, e outras pessoas, grupo grande de profissionais de áreas distintas, promovem um conjunto de ações, trabalham com diferentes habilidades e transformam aquilo que nós escrevemos como uma narrativa em um livro. Então, pensando nisso, e como você tem focado a narrativa, como é que você vê essa narrativa na perspectiva de um espaço de disputas de poder, de disputa de representação? Isso para que, na sua fala, a gente possa explorar um pouco mais uma reflexão que você, por exemplo, coloca no capítulo que você escreveu, que diz respeito às diferentes narrativas sobre a ditadura militar, que estão presentes em uma parte dos livros que você analisou na coletânea do PNLD. Então, como é que você vê esse universo da constituição das narrativas, que são narrativas que têm as mãos de muitas pessoas, não só de quem escreve o texto, porque aí a inserção de uma imagem, por exemplo, já envolve outros profissionais da área gráfica, da área jurídica, que precisa ter os direitos autorais garantidos para a inserção desse material. Como é que você vê esse universo da constituição das narrativas nos livros didáticos? Bom, vou concordar com você que cada vez é mais problemático nós utilizarmos essa denominação de autor do livro didático, o que é um dos motivos para, no projeto Narrativa Histórica, eu não conferir centralidade à autoria do livro didático, como alguns colegas do âmbito da história às vezes me cobram, mas você não contextualizou o autor daquela obra. Bom, em primeiro lugar, eu trabalho com todas as coleções do PNLD 2011, então não tem centralidade a autoria de cada coleção, porque eu estou tentando trabalhar com aquilo que as coleções apresentam de semelhanças e diferenças. Então, a suposta autoria ali, ela fica secundarizada, para começo de conversa, nesse início da conversa sobre a autoria. Em segundo lugar, da pesquisa, para resolver, para colocar a questão daquele que escreve o texto, estabelecer um lugar para ele, eu procurei denominar este autor que escreve o texto e o conjunto das pessoas que atuam para a produção do livro ou da coleção como esfera editorial. Então, uma esfera de produção desse objeto livro, que é um objeto de dentro do mercado capitalista de produção de impressos. Então, é uma esfera editorial que produz livros didáticos. O autor do texto, ainda assim desse texto escrito, ele entra nessa esfera editorial e ele vai viver experiências tais como uma solicitação de ampliação ou de redução do texto, porque não vai caber no número de páginas que ele precisa produzir, já que existem, por exemplo, se pensarmos mais uma vez no PNLD, um número de páginas que é ambicionado pelo edital. Olha, o livro só pode ter até tantas páginas, não importa o número de capítulos. E aí nós vamos encarar fenômenos como, por exemplo, o de que entram capítulos novos no livro, porque ele precisa ser atualizado, então ele vai envolver o tratamento de novos processos históricos, porém, para entrar novos capítulos, outros têm que ser reduzidos. Então, olhem só que coisa. Então, um capítulo que está pronto, ele pode sofrer uma redução de número de páginas em edições novas. Olhem, e aí isso surge por onde? A partir de uma demanda do próprio autor do texto? Não. A editora ou outros elementos dessa esfera editorial vão chegar para ele e vão dizer, olha, para a nova edição você vai precisar cortar o número de páginas de capítulos anteriores. E aí ou ele vai estudar qual vai ser, ou se algum capítulo vai ser suprimido, ou se vai ter redução, ou se vai ter ampliação no número de páginas de algum capítulo para incorporar aquele outro processo. Então, o processo de produção do livro, ele é um processo
que se mostra bastante complexo, né? Quer dizer, não é só o livro que é complexo, o próprio processo de produção envolve bastante complexidade. Né? Sabemos que a cada edital do PNLD existem demandas que se colocam ou que são suprimidas, ou exigências que são relativas, seja ao conteúdo, que surgem expectativas, como existiram lá no PNLD 2011 em relação ao exercício da cidadania. O PNLD 2011 foi um PNLD em que se consubstanciaram exigências relativas à cidadania, que vinham sendo constituídas nos editais anteriores, mas que naquele foram afirmadas em lugares sem nenhuma dúvida. Então, como a lei da história da África e a lei da história indígena vieram se constituindo nos editais anteriores, no PNLD 2011 algumas coisas já tinham sido assentadas, e aí então, e esse é um dos motivos de nós trabalharmos neste projeto com os livros do PNLD 2011. Isto vai definir lugares para as narrativas. Isto vai definir, por exemplo, que em relação ao ensino médio, conforme uma bela dissertação que eu acabei de participar da banca, no edital de 2012, haja bastante oportunidade da terminologia de movimentos sociais para agregar esse termo à cidadania. Então, existia uma exigência relativa à cidadania e os livros evocam, por exemplo, os movimentos sociais de jovens, especialmente no que se refere aos cara-pintadas, no movimento do impeachment do governo Collor, para evidenciar a cidadania juvenil se constituindo. Então, reparem como é que determinadas memórias vão subindo numa determinada ebulição textual e outras vão descendo, de acordo também com exigências que vão surgindo nos editais. E aí as narrativas eventualmente vão sendo reelaboradas. Então, como no projeto nós trabalhamos com tendências à reiteração das tradições e algumas mudanças, não é? Porque o que prevalece? As tradições ou as mudanças? Então, o que me parece existir é a manutenção de grandes e estabelecidas tradições, por exemplo, como hoje se fala bastante em relação ao eurocentrismo, e determinados aspectos ou ajustes vão acontecendo mais na superfície das narrativas a partir de exigências de edital ou de acontecimentos ou processos que vão sendo incorporados, muitas vezes não tanto nos textos principais, mas em textos laterais, nos boxes, porque mexer nos textos principais significa mexer com as grandes tradições. Né? Eu considero isso tudo bastante fascinante, então se me deixar falando... Não, pode... Giovana, segura só um minutinho, que eu ainda queria explorar essa questão, para que você falasse um pouco das disputas narrativas, especificamente sobre o período ditatorial, dos livros didáticos, né? Porque nós temos presenciado nos últimos anos, ou até no ano de 2019, ministro da Educação, que não está atualmente, mas no governo, ter dado uma entrevista e ter falado que iria mudar os livros didáticos, né, porque os livros precisavam apresentar outras narrativas, sobretudo sobre a cena ditatorial. Então, como você tem pesquisa sobre isso, produzir um texto sobre essa questão, como é que você nos colocaria essas demandas, né, por inserir nos livros didáticos narrativas nessa perspectiva desses grupos que hoje estão... Fazia parte da sua outra pergunta, foi bom você ter recuperado. Bom,
O texto que eu havia produzido foi um texto que eu produzi em 2015, que foi recuperado para a edição do livro, foi atualizado, mas que se eu escrevesse hoje eu já introduziria demandas como essa daquele momento daquele ministro da Educação. Certamente, e depois disso uma jornalista também me inquiriu, ela falou assim, mas é possível, professora, um ministro dizer que vai mudar os livros e eles mudarem assim instantaneamente? Eu falei para ela, olha, se as coisas continuarem como são até hoje, e eu estava falando no lugar da institucionalidade do programa, isso não vai mudar assim, porque, primeiro de tudo, os livros eles não são trocados de ano em ano, então não é um piscar de olhos que as coisas mudam. Em segundo lugar, a indução para a mudança dos livros ela vem via edital. E normalmente, e até aquele momento, a constituição das comissões dos livros, ou seja, das comissões de área, ela era feita se recrutando dentro das próprias áreas de conhecimento os especialistas que iriam montar o edital. Neste ano, por exemplo, me parece que houve uma consulta do MEC, que eu não sei até que ponto que ela repercutiu na escolha dos membros desta comissão, mas houve uma consulta ANPU para indicar os nomes da área especialista para compor essa comissão. Quando o MEC segue esses procedimentos, ele está dizendo que o ministro não vai tirar da sua cabeça os conteúdos e as versões sobre os conteúdos que deverão predominar. Neste sentido, mesmo que nós tenhamos um ministro que entenda que a ditadura não foi militar, ou que não houve ditadura, ou que a monarquia foi algo melhor do que a república para o Brasil. Portanto, posições individuais de pessoas que talvez não tenham estudado história na escola com professores de história. Mesmo que os ministros tenham tais posições, não é a posição do ministro que vai compor o edital. Porque o MEC, que é uma instituição, ele vai convidar especialistas da área de história, de geografia e de cada uma das áreas para compor a comissão que vai instituir o edital. O MEC vai referendar à medida que ele tenha convidado especialistas que sabem o que estão fazendo. Então, é todo um processo institucionalizado que possui bastante consistência. Evidentemente que se o próprio MEC, na sua área técnica, perceber que houve algum deslize do tipo entendemos que havíamos convidado um especialista bom e descobrimos que o especialista não era tão bom assim, então houve algum ruído no meio do caminho, então vai ser destituído aquele especialista, vai ser convidado outro, porém não é a palavra do ministro, do presidente ou de alguma autoridade que vai prevalecer sobre os especialistas da área. Então, nesse sentido, a garantia para que os livros sejam produzidos dentro dos parâmetros de produção daquela área de conhecimento deverá se dar pelo prosseguimento dos processos, tal como eles já estão instituídos. O que isso garante? Isso garante que um item que está no edital até agora, que é o item de conhecimentos corretos, verdadeiros para aquela área de saber, sejam respeitados e, portanto, não sejam contadas ou escritas narrativas que fujam completamente aqueles princípios sem sustentação daquela própria área de conhecimento. Tá? Agora, é evidente que existem memórias em disputa. E é evidente que o momento que nós estamos vivendo está evidenciando
que talvez alguma das memórias que tenham ficado silenciadas no campo do ensino de história mereçam ocupar um lugar nessas narrativas. Por quê? Talvez parte dos processos históricos que nós estejamos vivendo neste momento sejam resultado de que as narrativas que foram instituídas como memórias aceitas para os livros didáticos tenham sido memórias que tenham silenciado memórias que estavam presentes na sociedade e que não estavam registradas nessas narrativas dos livros didáticos. Então, muito possivelmente, as narrativas dos livros didáticos serão revigoradas com narrativas mais plurais. E aí, nesse sentido, eu entendo que isso talvez seja um benefício para as narrativas dos livros didáticos, inclusive sobre a ditadura, e porque nós vejamos, em relação a ela, nós temos dentro do próprio campo da historiografia dissensões em relação a se a ditadura foi civil e militar, se foi só militar, se foi civil e militar somente no seu início, se foi civil e militar no seu prosseguimento. Então, nós temos clareza que os livros didáticos, eles acabam contemplando uma parcela do próprio segmento historiador, do próprio campo. Não é? Então, nesse sentido, possivelmente, em relação a essa temática, há que estas narrativas estarem sempre se reinstituindo como narrativas mais plurais, para que os alunos da escola, ao se debruçarem sobre as narrativas, não sejam convidados, como está no meu artigo, a entender que a sociedade brasileira, em relação aos livros do PNLD 2011, e lá se vão tantos anos, quase uma década, a sociedade brasileira estava presente no momento do início da ditadura de uma forma nas passeatas, em alguns movimentos de subordinação, movimento guerrilheiro, que foi muito localizado, e depois ela só reaparece nas diretas já. Então, no texto eu coloco isso. Onde estava a sociedade? Não é? A sociedade não via tortura, então essa sociedade era ela só tinha uma posição. Então, pesquisadores do campo da história, eles já vinham colocando, não todos e não numa direção, mas eles já vinham colocando questões em relação a esse ponto. Então, certamente, desde lá de 2011, já havia questões. Tanto que os livros do PNLD 2017, 2018, do ensino fundamental e ensino médio, eles já vêm trazendo uma outra narrativa, uma narrativa mais modificada em relação àquela narrativa mais uníssona de 2011. Então, mudanças já aconteceram. Não é? Uma pluralidade de vozes, vamos chamar assim, já está mais instituída no final da década a que nós estamos chegando. Então, essas mudanças devem acontecer. A questão é que os editais garantam a consistência do conhecimento do campo, de forma que nós não tenhamos nenhuma aberração historiográfica nos livros de história, bem como de geografia, de biologia, de português, de matemática, já que a tarefa da escola é de trazer para as novas gerações uma forma didatizada, sem ter uma visão hierarquizada entre os saberes, de conhecimentos que estão sendo produzidos e que vão se consagrando numa forma de compartilhamento de saberes em diferentes instâncias sociais. Né? Professor Giovanni tem uma questão. A pergunta é o seguinte, né? Eu estou ministrando uma disciplina agora, né, que é sobre ensino de história e didática, né? E aí eu estou conversando com os estudantes, vocês estão diante de um grande privilégio,
que é justamente pensar o livro didático, pegar o livro didático, né? Pesquisar, ver o elemento de pesquisa. E durante a minha formação, tanto da minha formação, eu não tive isso. Né? Eu não parei para ter uma disciplina para poder pensar o livro didático, né? Para poder operacionalizar isso aí, pensar na escolha, no uso das estratégias. Né? E eu sempre gostei do livro didático. Quando eu entrei para trabalhar na educação, na rede privada de ensino, sempre gostei do livro didático, mesmo não tendo uma disciplina que me desse, né, um olhar diferenciado para poder trabalhar aquele livro. Mas eu conseguia, né, fazer com que aquele livro pudesse ser um elemento de diálogo com os estudantes. Né? Sempre gostei. Quando eu entrei para a rede pública, né, em 2006, então participei do processo de escolha, a gente fazia uma reunião com os professores e debatíamos, pegava o guia do MEC, né, e aí sentávamos para poder pensar como escolher o livro didático. Sabemos que não tem o ideal, mas como é que aquele livro vai se aproximar? Diante disso, percebemos que ocorreram várias mudanças com o livro didático. Aí a pergunta diante digamos assim, dessa produção, digamos assim, diante do PNLD, que mudanças ou retrocessos você consegue perceber na questão do livro didático hoje? Se a gente pudesse fazer assim, uma análise a curto prazo ou a longo prazo, né? Que mudanças a gente pode perceber significativas nesse processo? Bom, a minha análise ela vai para 2017 e 2018, que foram os PNLDs que acompanharam até o final do governo Dilma. Como os editais eles são lançados com 3 anos de antecedência, até o governo Temer houve a incidência dos editais do governo Dilma. Então, novos estudos precisam ser feitos para verificar se houve mudanças significativas nos editais posteriores ao governo Dilma. Tá? Então, o que eu posso dizer é que o PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, ele tem uma história que, na minha compreensão, é bastante exitosa na melhoria da produção dos livros didáticos. Os livros didáticos, quando foi introduzida essa avaliação por especialistas, lá no início da década de 90, na verdade, meado da década de 90, porque ele foi um processo gradual, que abarcou inicialmente os livros dos anos iniciais, depois ele foi se estendendo para os anos finais do ensino fundamental, etc. Portanto, ele foi gradualmente impactando a qualidade dos livros. Pensando nos livros de história, especificamente, né, que tiveram um impacto na virada do século, e, portanto, em torno de 20 anos, os livros didáticos de história, o primeiro impacto que eles sofreram foi em relação ao manual do professor. Por quê? Porque assumiu-se, e aí eu estou dizendo, como política educacional, assumiu-se que os livros didáticos teriam um papel formador dos professores a partir desse diagnóstico de uma formação insuficiente dos professores em exercício no Brasil. Vamos lembrar que no início do nosso século, a gente ainda tinha um número muito grande de professores não formados, professores leigos no Brasil. Então, desde o governo Fernando Henrique, eu estou dando nome aos governos para a gente ir fazendo uma linha no tempo, desde o governo Fernando Henrique, quando se estabeleceu o PNLD, desde lá, né, desde a década de 80 e 90, se pensava como atuar na formação de professores, até mesmo em sintonia com políticas do Banco Mundial, e é importante a gente entender que as coisas estão muito conectadas, e essa foi uma das críticas que o PNLD sofreu, de que, na verdade, foi uma crítica que foi feita ao governo Fernando Henrique, o grande investimento no PNLD, quando efetivamente o que seria necessário seria um grande investimento na formação de professores. Na minha compreensão, uma coisa não elimina a outra. Investir no programa do livro didático não eliminaria a necessidade de investir na formação de professores, que é o que a gente tem até hoje, por exemplo, com programas como o Prof. História, como o PIBID, Parfora e outros. Não é? Bom, mas então, por que eu estou dizendo isso?
porque um dos aspectos muito fortes no PNLD foram as exigências relativas ao manual do professor. Nós tínhamos livros que não tinham manual do professor, tínhamos livros que o manual do professor era apenas o gabarito das questões dos exercícios. Então, desde o início do PNLD começou a se instituir o que teria que ter no manual do professor. Então, se for feita uma pesquisa, e algumas pessoas já começam a pesquisar sobre as características do manual do professor dos livros didáticos, vai se perceber que as exigências para o manual são imensas, porque dentro daquela linha que vem desde lá de trás, de que o manual do professor precisa ter um caráter formativo do professor. Lamentavelmente, muitos professores nem olham para a capa do manual, não é? Mas se olharem, vão perceber que ele tem sugestões interessantes, textos complementares interessantes. O que quer dizer que ele pode ter muita bobagem. Mas quando eu falei lá no início que o livro didático era um interlocutor privilegiado, é que aquilo que eu discordo do livro didático, eu falo para ele, fica quieto aí, fica aí no seu canto porque você não está me interessando. Mas até mesmo para julgar aquilo que é bom ou não no livro didático, eu preciso de manuseá-lo. E aí, com a minha autonomia, eu vou dizer, não, isso que está lá é uma bobagem, não presta. Ou então, puxa, que coisa bacana que tem aqui que eu nem imaginava que podia ter. E como os editais eles são muito exigentes em relação ao manual do professor, as editoras e autores, e eu digo isso porque muitas vezes as editoras contratam assessores específicos para a produção do manual do professor, que não é o autor do texto principal do livro didático. Isso a gente vai percebendo, porque pela complexidade do livro vai ser bem difícil que o autor do texto seja o mesmo que o autor daquele manual. Eles precisam ter coerência, mas não necessariamente precisam ser as mesmas pessoas. Então, os manuais dos professores são, muitas vezes, uma parte muito importante dos livros. Às vezes o manual é até melhor do que o próprio livro. Então, essa foi uma mudança que, via de regra, acompanhou assim, e representou uma melhoria muito grande nos livros. Outra coisa bastante bacana, e repare que eu estou indo em volta do texto. Tá? Outra coisa que melhorou e muito nos livros são aquelas sugestões de sites, sugestões de filmografia, sugestões de textos complementares. Então, os livros eles se enriqueceram sobremaneira com um aparato em torno dos textos. Nos livros de história, um conjunto de iconografia, conjuntos de mapas, ou seja, os livros eles foram se enriquecendo porque os editais sinalizavam as exigências. Então, o edital sinalizava, as editoras iam correr atrás daquelas exigências. Então, muitas coisas que não tinha lá na década de 90 nos livros, agora tem, e tem de sobra, e tem bacana. Às vezes as editoras dão umas escorregadas importantes, colocam um site que não é adequado para crianças, e portanto, e como os avaliadores eles precisam clicar lá naquele site, gente, isso aqui é um site proibido para menores de idade, para crianças, ou porque tem armas, ou porque tem algum tipo de pornografia, mas isso não é o normal. O normal é seguir sites de grande qualidade e de reunir coisas que muitas vezes os professores não têm oportunidade, ou seja, são grandes aprendizagens para os próprios professores. Acesso a museus, visitas digitais a museus, virtuais a museus. Então, todo esse dispositivo que se cria em torno do texto, porque o texto a gente denomina como texto principal, mas ele tem aquele núcleo de informação considerada principal. Mas todo esse aparato que se cria ali em volta, muitas vezes ele é resultado de indução dos editais. E tudo isso melhorou muito vigorosamente nos livros. Afora a parte de exigências de cumprimento de legislação, que, à medida que está explicitado nos editais, os livros vêm correndo atrás. Muitas vezes, não incorporando organicamente nos textos principais.
mas incorporando. Então, pode-se dizer que os livros vieram, nesses últimos 20 anos, especialmente os livros de história, melhorando grandemente a sua qualidade. Acho que, em linhas gerais, e mais, os que não melhoraram grandemente a sua qualidade, aí vale a lei do mercado, eles vão saindo, não é? Então, se for feita uma pesquisa sobre a entrada e a saída de livros no mercado, é muito grande. Poucos autores permanecem no mercado do início da década do nosso século até agora, 2019, 2020. Alguns deles tiveram trajetórias de muito sucesso, mas talvez até mesmo que tiveram essa trajetória de muito sucesso, devem ter se aposentado, então saíram, mas talvez não. E alguns outros, as editoras fizeram investimentos em autores novos, o que é bom, porque revigora, surgem narrativas um pouco diferenciadas, mas às vezes as editoras fazem uma tentativa, 2 tentativas, não rolou, eles partem para outros, porque eles estão em busca de tentar acertar. E a gente sabe que o mercado editorial é um mercado que ambiciona um lucro muito grande. Helenice, ainda sobre essa questão, queria pensar com você algumas outras questões. Por exemplo, nessa parte que diz respeito ao manual do professor, né, que, como você falou, já tem informações que indicam o pouco uso, ou pelo menos sinalizam pouco uso. E é uma parte que talvez ali, eu falo um pouco da minha experiência de ter escrito um texto didático, eu prefiro, num artigo que eu fiz, eu faço uma discussão sobre esse lugar de autoria e até defendo que os demais profissionais deveriam, em alguma medida, levar o crédito também, né, porque entre aquilo que nós escrevemos no computador e em livro há uma diferença muito grande e que nós não tínhamos muitas habilidades, uma boa parte de quem escreve, transformar aquilo em livro. E a parte do manual é talvez a parte que quem escreve o texto mais pode dialogar com o profissional que vai usar o livro em sala de aula. Porque uma coisa é nós escrevermos um texto para criança, no meu caso, para criança 4º, 5º ano. Né? Outra coisa é nós escrevermos um texto para o professor que vai trabalhar com aquele material em sala de aula. E como você falou, há algumas demandas, né, que potencializem em alguma medida a formação lá nos manuais, né? Apesar que o próprio termo nem é muito manual, como se fosse possível estabelecer, mas enfim. Isso para dizer e representar também a complexidade desse produto, né? Que muitas vezes algumas críticas vão muito naquilo que nós falávamos há pouco quando estávamos chegando, né? Ficam falando que os livros didáticos têm ou não têm, né? Abordam ou não abordam, é raso ou não, né? Mas se não compreendermos essa complexidade do processo de fabricação, talvez não avancemos muito. Então, essa seria uma das questões que eu queria ouvir de você. Como você compreende esse espaço, né, que são os manuais, como uma ferramenta também que pode contribuir para o ensino em sala de aula. Uma outra questão dentro desse processo que envolve os editais, o PNLD, né, eu li recentemente 2 artigos de Flávia Caymmi, que é uma outra grande pesquisadora, né, que tem contribuído com o debate, né, e ela recuperando um pouco esse processo, né, de consolidação do PNLD, né, que se transformou em política de Estado, né. Só que eu fiquei pensando, por exemplo, não basta ser só política de Estado para a garantia dessas práticas permanecerem, porque o Estado é ocupado por grupos, por governos. E um exemplo disso é que o atual governo, né, alterou algumas normas já no processo de construção dos livros, como por exemplo, né, que já vem também do governo de Temer, Michel Temer, que antes era garantido que o processo de avaliação seria executado pelas universidades públicas. Então estava lá definido, né, que eram as universidades públicas a partir
práticas, de convocatórias, de editais que iriam recrutar os profissionais, como você recupera, né? Só que agora isso não está mais. Cabe ao Ministério da Educação selecionar os grupos que irão fazer isso. Então, nessa margem, já abre possibilidades para que esse processo, por exemplo, seja escolhido a atender os interesses outros de pessoas que muitas vezes... Então, como é que você vê essa questão? Né? Que ao mesmo tempo que o PNLD se consolidou com práticas, reconhecimento, legitimidade de grupos com bastante credibilidade na área, de profissionais reconhecidos, mas ao mesmo tempo estamos numa experiência política, cultural, histórica, que seja, que nos coloca também como alerta. Não basta o programa ser uma política de Estado. Então, como que a gente, enquanto profissionais que estamos nesse espaço de diálogo, pode também não perder de vista isso. Né? Que uma coisa é o que está instituído lá no edital, outra coisa é como que os grupos vão se apropriarem disso e de repente até mesmo redefinir o percurso. Bom, eu não sei se eu entendi muito bem a primeira parte da sua pergunta, vou me dedicar mais à segunda parte, tá? Em relação à segunda parte, de fato houve o estabelecimento ou a mudança do PNLD como política de governo para política de Estado. No entanto, na minha compreensão, e eu durante muitos anos eu falei isso assim com o maior orgulho, durante 2 anos, gente, olha, o PNLD não é mais uma política de governo, é uma política de Estado. No entanto, nós estamos vivendo um momento em que as políticas de Estado estão sendo desestruturadas, mesmo as políticas de Estado. Ou seja, os governantes atuais, eles estão se sentindo legitimados pela sua base eleitoral para desestruturar o Estado brasileiro, tal como ele vinha sendo estruturado, e conferir a ele uma outra configuração. Então, isto demonstra que não basta você declarar que algo é uma política de Estado, porque se uma mudança de governo for tão impactante e houver ou omissão, como me parece que está acontecendo por parte da sociedade, ou concordância, coisa com a qual eu não desejo acreditar, me parece que é mais uma omissão por parte da sociedade, de que o que está sendo feito é uma desestruturação do nosso Estado democrático, políticas de Estado, tal como esta, cairão por terra. Então, sem nós nos apercebermos que elas estão caindo. O que eu quero dizer com isso? Nós, como sociedade, confiando na robustez do nosso Estado, que aí nós estamos falando do Estado brasileiro, né? Confiando na robustez do nosso Estado como um Estado democrático, que foi o que aconteceu na ocasião das eleições, uma parcela das pessoas afirmou que nós tínhamos estrutura para suportar bem uma mudança de governo que respeitaria as instituições. Entretanto, me parece que quando um governo não reconhece aquilo que está estruturado como política de Estado, e aí nós não estamos nos referindo somente ao governo atual. Sim. Estamos falando, inclusive, do governo Temer, que mexeu em pontos nodais da política de Estado. Sim. Né? Ou seja, essa desestruturação e reestruturação começou antes. Então, eu entendo que mesmo políticas de Estado correm o risco de desmoronarem, e aí então a denominação de política de Estado se mostra muito frágil e a
afirmá-la, no sentido de como eu disse que fazia, eu falava, não, nós temos aqui no PNLD uma política de Estado, e como a Flávia, em tais artigos, denomina, na minha compreensão, esse esforço da Flávia é um esforço político, que é um esforço de dizer, olha, não se pode mexer no PNLD, esta é uma política de Estado. Mas nós estamos fazendo um papel político de tentar, diante dos governantes de plantão, dizer, vocês não podem mexer aí, porque aí é o Estado que já se colocou. E, ao mesmo tempo, diante da sociedade, dizer, sociedade, você não pode deixar isso acontecer, porque está se mexendo em algo que é muito valioso e que é o patrimônio do povo brasileiro, para além dos governantes de plantão. No entanto, na minha compreensão, por omissão da sociedade que está confiando na robustez das suas instituições, projetos e programas de Estado estão sendo mexidos de uma forma muito importante. Tal como isso, o direito dos povos indígenas à terra, demarcação de suas terras e outras tantas coisas que estão garantidas na Constituição. Isto é política de Estado. E que, no entanto, nós, como sociedade, estamos nos omitindo quando tais coisas estão sendo desrespeitadas. Então, na minha compreensão, existe uma ação dos governantes no sentido de desestruturação e uma omissão da sociedade, inclusive de nós mesmos, no sentido de apostarmos na robustez das instituições. Pegando essa reflexão sobre política de Estado, eu queria trazer a reflexão para nós pensarmos uma outra questão que diz respeito especificamente à formação do professor, ao ensino de história da formação do professor. Que a formação do professor é também uma política de Estado. O Estado tem a obrigação, né, de formar os professores dentro de um conjunto de normas, que regulamenta, que direciona, que apontam um perfil, uma perspectiva para esses profissionais. Né? E aí, algumas ações, inclusive, também de governo, estão alterando essa política de Estado. E aí nós teríamos aqui temas para passar, né, dias discutindo isso. Né? E aí eu queria pensar, por exemplo, a BNCC, documento aprovado, né, com todas as reflexões, ataques, críticas das mais diversas ideias, possibilidades e lugares de enunciação. Né? E em um ponto específico, ele disse, a BNCC vai interferir também na formação dos professores, porque ela condiciona, né, que os cursos de formação estejam ali devidamente alinhados com o que foi votado, enfim, no documento. E isso para pensar o papel, né, e o lugar que o ensino de história, né, teria, né, no processo de formação dos professores. Então, nesse percurso, né, a BNCC vai estar alterando, inclusive, essa formação, esse perfil de profissional. E aí, eu queria ouvir de você, por exemplo, como que a história enquanto área de conhecimento, né, como que está se passando, né, está sendo vivenciado em uma questão específica que, inclusive, no evento que nós participamos em Belém, há 2 anos atrás, na mesa que você estava, né, eu lhe fiz essa pergunta e pelo tempo não deu muito para nós nos estendermos ali, que é sobre o que nós produzimos, o que nós fabricamos enquanto profissionais dessa área. A quem interessa ensinar o que ensinamos? Uma pergunta muito complexa, simples em sua forma de colocar, né? A quem interessa ensinar o que ensinamos, a quem interessa pesquisar o que pesquisamos e publicar o que publicamos. Por que eu estou te fazendo essa pergunta, Denise? O Prof. História é um programa que potencializa, talvez como nenhum outro, o ensino de história enquanto objeto central de sua proposta, e é direcionado o programa para os professores, né?
Programa este que recentemente está passando por um processo de readequação, realinhamento, a partir de algumas questões colocadas pela CAPES. E o Prof. História, ele defende que ao final os profissionais têm que fabricar ou produzir um produto. Termo esse que gerou inclusive discussões e que particularmente me agrada a provocação que isso traz. Porque quando se exige desse profissional que ele tenha que fazer um produto e que esse produto tenha em alguma medida, alguma aplicação para o espaço no qual o profissional está inserido, de certa forma, para todo um conjunto de profissionais da área que não estão no Prof. História, mas que estão produzindo, é como se também colocar na discussão para que serve nossos produtos que nós fabricamos, dissertações, teses, que muitas vezes os usos são os mais diversos e os mais limitados. E aí, nessa perspectiva, eu queria explorar isso com você. Como é que você pensa essa questão da história, não só enquanto formação de professor especificamente, mas para que serve o que nós pesquisamos e a quem interessa o que ensinamos? Pensando nessa relação aí, que muitas vezes os interesses são, como nós falávamos também na hora do almoço, né, os mais diversos. Como é que você vê essa questão? Não sei se eu me fiz entender, que eu fui muito amplo, mas como é que você vê esse modelo de formação de professores nessa área de história, que seleciona determinadas questões para serem vivenciadas, ao passo que invisibiliza e exclui outras? Um pouco nessa perspectiva. Sim. Bom, me parece... Vamos ver, né? Primeiro eles escrevem um artigo, né? Eles escrevem um artigo para depois perguntar. Mas a gente está conversando, é bom isso também, né? Então... Não sei como eu ia falar, o que é isso, né? Isso, não, a gente está conversando, é um diálogo, né? Então, acho que você está trazendo, Eli, aquela questão das licenciaturas pautadas neste modelo do domínio de conhecimentos específicos de uma área, né? No caso da nossa área, História, e da formação do professor, né? E essa questão super atual, que é a de uma possível demanda para que a formação do professor ela passe a se pautar mais pelos elementos relativos à formação do professor do que pelos conhecimentos específicos, que é o que está nessa diretriz que está para ser aprovada pelo MEC e que deve revolucionar, caso venha a ser implementada, os cursos de licenciatura, né? Bom, eu devo dizer que, em princípio, eu gosto de coisas que revolucionam as licenciaturas. Eu acho que até agora a gente não teve uma chacoalhada suficiente nas licenciaturas. A gente continua tendo os nossos lugares de conforto dos conhecimentos específicos e formação de professor preservados, cada um no seu quadrado, né? E eu entendo que, enquanto isso acontecer, na expectativa de que os alunos façam as sínteses entre os conhecimentos específicos e aquela parte que vai ser o exercício da sua docência, a gente vai continuar a ter problemas na formação do professor, o que torna ações como a do PIBID muito interessantes, que são os momentos em que você pode ter vasos comunicantes mais potentes entre esses dois quadrados, vamos chamar assim, né? A área de História é uma daquelas em que o conhecimento específico que produz muitas vezes é questionado como um conhecimento, e aí eu não estou dizendo que esse é um questionamento meu, estou falando assim, socialmente sim. É um questionamento que muitos dizem assim, história não serve para nada, não é? Por quê? Porque o geógrafo se forma e ele pode trabalhar no IBGE, pode trabalhar, o conhecimento dele ainda tem outras utilidades sociais, né? Eu digo em âmbito assim, no âmbito de um certo pragmatismo dos cursos universitários. O matemático, ele pode trabalhar com informática, ele pode trabalhar com estatística, engenharia, não sei o que lá. Então, você vai encontrando funcionalidades, né? O historiador, na sua maior parte, ele vai se tornar professor. Ou ele vai trabalhar na universidade.
ou um ou outro com algum esforço, que também existem preservações de campo, vão poder trabalhar com patrimônio, com museu, mas os museólogos, especialistas em patrimônio também procuram preservar os seus campos. Então, ele encontra um campo fechado em outras áreas. Então, na maior parte das vezes, o historiador ou ele vai precisar reconhecer o ensino básico como o seu campo, ou ele vai se tornar um professor universitário, coisa que, especialmente na atualidade, é um mercado bastante fechado. Então, é encarar, e aí aí ele pode escolher como um sofrimento, uma frustração, como, nada me restou além da escola, ou como, que legal, existe a escola para eu trabalhar, e lá existe um universo interessante, né? Um universo a ser explorado. Me parece que, diante desse paradoxo, nada mais interessante do que se nós conseguíssemos estabelecer muitos vasos comunicantes entre os conhecimentos específicos do campo e a formação do professor. Eu falava com você, antes dessa nossa conversa, que hoje se fortalece no campo da história não um debate, mas uma reflexão que, em tese, eu considero muito pertinente, que é a da responsabilidade pública do historiador. Na minha compreensão, esta reflexão, ela desemboca necessariamente no ensino básico, mas não como algo considerado até agora como algo menor, e sim como: que bom que nós, historiadores, temos como campo o ensino básico. Que bom que a maior parte dos profissionais que nós formamos estão muito qualificados para enfrentar o ensino básico e as suas questões. Só que hoje não é a realidade, porque à medida que nós, historiadores, supomos que basta formar bem o historiador, ele estará formado para ser um bom professor, que é algo que muitos supõem, e tem uma doutora que se formou recentemente, orientada pelo professor Marcelo Magalhães, que é a Renata. Ela fez uma tese perguntando para os professores das disciplinas específicas de universidades do Rio de Janeiro o que eles entendiam, o que eles faziam para formar os professores. E muitos deles disseram isso: não, eu acho que se eu fizer bem a minha parte de Brasil-Colônia, de História Moderna, disso, daquilo outro, eu vou estar formando excelentes professores. Essa é a parte que eu sei fazer, mas eu faço bem. E eles estavam sendo sinceros. Então nós temos aí um grande enigma, que é como superar isso. Acho eu que só de cima para baixo, só com uma legislação maluca nesse sentido de que impõe essa coisa de que vai precisar haver uma inversão dessa coisa de se destinar uma carga horária específica para os conhecimentos específicos e uma outra carga horária para a formação do professor. Inúmeros estudiosos, Bernadette Gatti e outros, pegando essa que é uma que tem sido bastante ouvida publicamente, têm afirmado essa necessidade, né, dos professores das licenciaturas terem uma formação na prática, sobre a prática, para a prática. Não é enfatizar os praticismos, mas de conseguir pensar como é que eu ensino, e o como é que eu ensino, não pautado numa didática antiga, o professor deve ensinar este conteúdo assim, 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 mas de como é que se aprende, aquelas questões que a Flávia Caymmi coloca, né? Para ensinar história a Joãozinho, eu preciso entender de ensinar, de aprender e de Joãozinho. Então, trabalhar nesses polos todos. Inclusive, essa é uma questão que os PCNs já traziam. Inclusive, é necessário ter um domínio ali, de história, de conhecimentos que diz respeito aos processos de aprendizagem, como que nós aprendemos, né? E do sujeito ao qual a gente se propõe a trabalhar e ensinar a história. Isso.
Mas me parece que uma parte dos nossos colegas desenvolve uma ilusão que é assim: a história é tão fenomenal, tão espetacular, tão, que ela é poderosa o suficiente para, ao formar bons historiadores, eles serão bons professores. E não é assim. Ao formar bons historiadores, teremos bons historiadores. Ponto. E no máximo. Porque não necessariamente eu transmito o excelente historiador que eu suponho que eu seja para os meus alunos historiadores. Não é? Tanto que os alunos lá da faculdade, eles falam muito, e eles falam, não, o professor, a gente tem professores que são excelentes historiadores, mas eles não são grandes professores. Então, eles têm esse senso crítico. Não é? E alunos de todas as faculdades dizem isso, não é? Isso é o privilégio da minha faculdade. Então, são aqueles professores que falam, não, eu nem fiz licenciatura, estou aqui, mas isso não é uma coisa boa para estar se falando. Alguns colegas às vezes esquecem, né? Inclusive, que nós, independente da temática que pesquisamos, somos professores. Porque não há ninguém está nas universidades como concursado para historiador. Mas justamente. Apesar de o exercício que alguns colegas desenvolvem, né, ignora completamente uma condição que não permitiu o ingresso, que é a condição de ser professor do magistério superior. Exatamente. Essas questões norteadas aí nessa sua última fala, né, está muito presente aqui no nosso trabalho, dentro da faculdade. Né? Porque os alunos, por exemplo, chegou uma turma agora, esse ano, em que metade da turma entrou aqui porque não conseguiu passar em Direito. Não consegui passar em Direito, então escolhi História. Sei lá, tentando depois fazer o Enem, né, e ir para o Direito e coisa e tal. Só que, como o nosso trabalho aqui, a gente tem um foco muito grande na parte do ensino. Sim. E uma preocupação muito em termos assim, da formação desse professor, desse licenciado em si, porque é ele que vai atuar na sala de aula, ele que vai poder mudar a realidade que nós temos aqui dentro da própria região, por N fatores, né, históricos, sociais, etc. E nós temos aqui 7 práticas curriculares. Isso faz uma diferença enorme na nossa matriz curricular, porque estão trabalhando com história, ensino de história, livro didático, ensino de história e relações étnico-raciais, ensino de história e novas linguagens, ensino de história e gênero. Né? Então isso muitas vezes assim, poxa, já vem muito texto, estou falando aqui de professor, coisa e tal, mas tem um fio condutor que norteia todas essas práticas. E onde é que nós percebemos isso? Quando tem um projeto do PIBID, que eles chegam a dar um show na sala de aula com relação às estratégias. Né? As professoras passam a trabalhar com eles, perceber como é que eu posso trabalhar fotografia, como é que eu vou trabalhar com esse jornal, né? Porque isso já foi, de certa forma, experienciado nessas aulas. E com isso, né, aí eu passei do PIBID, aí tem, por exemplo, também o próprio estágio, em que eles fazem uma intervenção, utilizando esses elementos que foram trabalhados dentro dessas aulas. E com isso, esses alunos, né, o que eu estou percebendo agora dessa turma nova, que metade gostaria de ir para o Direito, eles estão agora abraçando a história. Estão percebendo, já estão se conectando com o curso, com as disciplinas, então isso é muito bom. Né? A gente percebe que realmente o caminho, né, está... é esse o caminho, né? Com essa inserção no ensino, com esses elementos que estão pautando para que realmente possamos aí trazer mudanças, né? Talvez o objetivo é esse. E também você não vai ter tudo isso de advogado na cidade. Exatamente. Né? Professor sempre tem mais falta. Certamente que uma parte das pessoas, e aí essa é uma das coisas que nós temos lá na faculdade. São Gonçalo, que é um município grande da região metropolitana do Rio, tem essa unidade da UERJ e tem uma grande universidade particular, que tem o curso de Direito. Afora isso, se os alunos quiserem cursar outros cursos, eles vão precisar procurar outras universidades na região metropolitana.
Então, eu estou entre as pessoas que defendem que a nossa unidade poderia oferecer outros cursos, porque é ruim as pessoas terem que cursar licenciatura porque não conseguiram outros cursos. Inclusive, essa é uma das coisas que eu digo para os meus alunos: olha, só fiquem na licenciatura, na verdade, se tornem professores, se vocês quiserem ser professores. Claro. Porque de pessoas frustradas que queriam estar fazendo outra coisa, mas que são professores, os alunos da escola não merecem. Não é? Mas se vocês descobrirem que vocês, no final das contas, gostam de ser professores, se dediquem a isso, porque os alunos, em especial os alunos da Escola Pública Brasileira, merecem bons professores. E vocês podem se tornar bons professores. Né? Exatamente. Quando você falava, eu estava relembrando um fragmento aqui do Manuel Salgado, grande, um dos maiores intelectuais, professor, historiador, falecido precocemente. Que faleceu precocemente, nesse texto que está no início do livro. Sim. Né? Porque é bastante usado, ele fala da importância, né? Ele faz um chamamento para a história repensar o seu ensino, né? Reconectar a história ao seu ensino, né? Dizendo que inclusive fosse uma das possibilidades de tentar lidar com esse esgarçamento que o nosso chamado tempo presente está aí nos desafiando a pensar e repensar a nossa prática. Né? Nessa perspectiva, já um pouco se encaminhando ao final também, não deixar cansada quem ainda tem mais trabalho amanhã, como você, sobre formação de professor, né? Você que é uma pesquisadora que já tem aí um lastro imenso de experiência, de trabalhos, de reflexões, quais os principais desafios que nós temos que enfrentar no chamado tempo presente para lidar com a formação do professor de História? Como é que você vê essa questão hoje, nesse momento que vivenciamos, nessa experiência de tempo, e que temos que lidar com ela? Afinal de contas, nós estamos formando professores, né, quando estamos atuando, né, como profissional que fazemos parte das universidades. Como é que você vê essa questão? Essa é a pergunta mais difícil. Essa eu podia ter feito antes, para ficar pensando desde ontem. Bom, eu entendo que a gente tem um grande desafio, que é esse desafio interno aos cursos de formação de professores, que é o desafio da licenciatura. E eu digo isso porque, conforme eu disse lá no início da minha fala, essa trajetória que você mencionou que eu fiz é uma trajetória coletiva. Então, se nós conseguíssemos, dentro dos cursos de formação de professores, ter uma ação mais coletiva, eu acho que nós conseguiríamos formar professores muito mais bacanas. Né? Então, nós poderíamos oportunizar aos novos professores, em sua grande maioria jovens, na faixa lá dos 20 e poucos anos, né? Apesar de nós termos sempre alguém mais velhinho também procurando as licenciaturas, se tornarem professores muito mais competentes, muito mais fortes para lidar com a realidade da escola, que nem sempre é uma realidade fácil de se lidar. Então, esse é um ponto. Eu acho que esse é um grande desafio. E não é essa a realidade que nós temos nas licenciaturas. Nós continuamos a ter cada um no seu quadrado, e cada um querendo saber, no máximo, de levar lá a sua disciplina e de tocar o seu trabalho. E isso não é bom. Então, quanto mais os cursos conseguem promover ações coletivas, mais a gente está oferecendo uma formação melhor para esses novos futuros novos professores. Um outro desafio que eu entendo que nós temos é o desafio relativo à questão do momento atual, não só no Brasil, mas no mundo, que é um momento de reconfiguração, de participação e de polarização nas sociedades, que questiona o papel do conhecimento e que, portanto, vai questionar a função dos professores na sociedade, portanto, na escola, no mundo, etc. Não é à toa que, por ocasião da última eleição, quando eu fui à farmácia comprar um certo remédio e eu disse para a pessoa que estava me atendendo, que eu era professora de História,
pessoa me fez uma cara assim, de muita desconfiança, que eu fiquei pensando, gente, novos tempos que nós estamos vivendo, né? Quando um professor de história é olhado assim com tanta desconfiança por alguém. Então, era o início de uma demonstração desse anticientificismo e anti-intelectualismo que nós estamos vivendo e que os novos professores viverão, possivelmente, lá nos diferentes lugares das suas atuações. Então, essa é uma questão que exigirá uma excelente formação, e que me faz voltar para o primeiro ponto da minha fala, não é? E uma compreensão do mundo em que nós estamos vivendo. Quer dizer, não adianta só eles serem bem informados, eles não precisam ser bem informados só em relação ao conhecimento histórico, mas é uma boa formação de compreensão do momento do mundo, que é um momento bastante grave, porque esse anticientificismo também não é só no Brasil, né? Então, me parece que essa é uma outra questão bastante importante. E uma terceira questão é a questão que já vem sendo denominada relativamente aos temas sensíveis, e que me parece exigir dos professores uma sabedoria de não ambicionar instrumentalizar o passado tão somente em favor das lutas identitárias do presente. Porque existe uma tendência que eu percebo em alguns jovens, e aí eu estou falando como professora do curso de graduação, em fazer uma leitura mais rasa e instrumental do conhecimento sobre o passado em favor das lutas do presente. Então, é um pragmatismo exagerado e simplista. Então, as coisas não são bem assim. Quando nós estudamos o passado, nós vamos conectá-lo com o presente, mas não necessariamente com as minhas lutas do presente. Então, eu não posso estudar o período colonial do Brasil tão somente para eu poder reverter esse passado colonial em favor das lutas em relação aos indígenas e negros, por exemplo. Quer dizer, existe o passado colonial pelo passado colonial. Então, ele é um conhecimento sobre o passado colonial. Então, sabemos que o historiador estuda o passado colonial, ou o passado imperial, ou o passado da Grécia Antiga, ou das navegações. Estou estudando isso. Agora, este conhecimento ele foi informado por uma forma de ver o mundo que é eurocêntrica, etc., e que precisa de ser reconstituída sobre outras grades. Então, existe uma reflexão da historiografia, que é uma coisa, e existem as lutas do presente que exigem uma boa formação, mais uma vez mandando lá para a boa formação, e que exigem uma reflexão do próprio sujeito em relação a o que eu faço com esse passado ao ensinar história. A história não é só um panfleto para as minhas lutas de hoje. Então, essa é uma outra questão que nós estamos precisando enfrentar na formação dos nossos alunos, de forma que eles entendam que desenvolver o pensamento histórico não é desenvolver o pensamento histórico dos alunos em favor das minhas lutas. E sim, isso é um desafio. É um desafio, não é? Então, porque senão eu corro o risco de corresponder às acusações do professor panfletário. E isso a gente precisa demonstrar para os alunos que lutar sim, mas não no sentido de formar a cabeça dos alunos em favor das minhas lutas. As lutas são as dele. Não é? Então, é demonstrar para ele as contradições da sociedade, mas ampliando ao máximo possível o leque para que ele perceba as contradições da sociedade e que ele se coloque. Não é? Tem um terceiro agora falando, lembrei de um texto de Cristiane Beretta, nossa amiga, outra pesquisadora aqui, que ela faz exatamente essa reflexão, né, quando ela está discutindo que o ensino de história não é para
não é o termo que ela usa, mas não é para servir de política de reparação para grupos que eu esteja ou não engajado, né? Então, assim, é muito mais complexo e, portanto, deve servir, inclusive, para repensar o presente, não o meu presente só, mas o presente enquanto construção social de um momento, de lutas e de disputas. É bem interessante essa reflexão que ela faz, inclusive nós trabalhamos esse texto dela com o grupo do PIBID. E isso, Arinaldo, é importante pensar porque que muitos professores, né, pensam que trabalhar com a história é passar os seus valores, as suas ideias. Né? Então está ali o aluno, né, esperando, né, sei lá, um outro diálogo, aí vem o professor, né, com a imposição X, uma imposição conservadora, que eu já presenciei, né, conservadora, eu sou evangélico, por exemplo, né? Então, digamos assim, a pessoa diz assim, eu sou evangélico, eu vou impor a minha religião, eu sou de um partido X, né? Penso assim, então eu vou impor dessa forma. Então daí gera toda uma confusão em relação a esses elementos que são norteados nessa diálogo. Ou contar a história a partir de uma perspectiva única. A ideia da história única, ela é ruim para qualquer história. Em todos os sentidos. Não é? Então, quanto mais a gente conseguir demonstrar, através do ensino, as contradições sociais, a gente vai estar contribuindo para alunos mais inteligentes, que vão poder fazer as suas escolhas. Né? Então, acho que se a gente conseguir desenvolver isso, a gente vai estar sendo bons professores na universidade e fora dela. Por isso que quando alunos meus falam sobre... quando começaram a aparecer alunos que se autodeclaravam de direita na faculdade, eu dizia para eles, bom gente, então vamos abrir espaço para esses alunos apresentarem a sua posição de forma respeitosa e vamos dialogar com eles, porque se num espaço universitário a gente não conseguir, que é um espaço de pluralidade de ideias, a gente não conseguir conversar sobre a ideia diferente, aonde é que essas pessoas vão poder colocar suas ideias? É um pouco aquele silenciamento das memórias que eu estava falando antes, e que eu entendo que não é abafando memórias ou abafando vozes que a gente faz elas deixarem de existir. Então tem que dar passagem para as vozes, porque senão a gente pode ter surpresas adiante. Claro que também não podemos perder de vista que possibilitar que vozes sejam circuladas não pode ser apropriado também, como acontece algumas vezes, nós sabemos disso, de grupos que têm vozes distintas e até antagônicas às nossas, só que usa-se disso para agressão, usa-se disso para... Evidentemente que não pode... Mas justamente... a gente sabe que a gente está num momento de exacerbação muito grande e de intolerância muito grande. Exatamente. Mas, por conta disso, é que eu tenho apostado na ideia de, até para poder divergir, eu tenho que ouvir. Sim. Não é? Então, a ideia de formação do pensamento histórico, eu não trabalho com a linha da didática da história, da educação histórica, mas a ideia de pensamento, de desenvolvimento do pensamento histórico, muito interessante. Polissemicamente, ela me parece muito potente. E recentemente eu estava diante de um aluno, na verdade eu estava diante da turma, e eu coloquei para eles uma situação hipotética. A situação hipotética era a seguinte, eu estava defendendo com eles que no lugar da aula exploração, na medida do possível, mas não como uma panaceia para todos os males, que nós trabalhássemos com os alunos com a contradição que pode surgir dos próprios documentos. Então eu lancei esse desafio e coloquei para eles uma situação hipotética de um aluno que o professor estivesse trabalhando com a escravidão no Brasil, tema geral, e o aluno chegasse em sala
e sustentasse, como nós sabemos que tem circulado pela imprensa. Ah, professora, o meu pai disse que não existe escravidão, não existiu escravidão no Brasil. Então eu fui perguntando, olha, vocês vão trabalhar com esse desafio. Pensem aí em duplas, como é que vocês fariam didaticamente, dentro do desafio de desenvolver o pensamento histórico dos alunos, para não sair fazendo uma aula sobre escravidão no Brasil. Os moldes da clássica historiografia, isso, tudo aquilo. Né? Então, dispor. Para esse aluno ter chegado em sala e falado isso, ele está desafiando o professor. Vamos supor que o professor já deu uma aula expositiva sobre isso. E o aluno chegou e falou, não, o meu pai contestou, eu cheguei em sala, falei que você deu esse conteúdo, e ele disse que não existia escravidão no Brasil. Está lá no livro didático do aluno, o professor deu a aula, como trabalhar com isso a contrapelo. Né? Então foi muito interessante, porque teve lá uma dupla que falou assim, não, eu levaria para a sala de aula a Lei Áurea. Se teve a Lei Áurea, que era uma lei que acabava com a escravidão, é porque teve escravidão. Falei, bingo, legal, boa. Aí o outro falou assim, não, eu levaria uma propaganda de, sei lá, não, um anúncio de jornal falando de escravo fugido. Se tem um anúncio de jornal falando de escravo fugido, é porque teve escravo. Né? E assim foi. Então, os grupos foram apresentando as suas alternativas, com fontes, documentais. Tá? Aí, então, teve um aluno que levantou e falou assim, professor, eu ia falar para esse aluno que ele e o pai dele são racistas. Aí eu fui, processei e falei assim, não, mas ele não falou só isso, né? Porque ele e o pai dele são racistas e que eles podem ser presos por causa disso. Que isso que eles estão falando é racismo. Aí eu falei, bom, e o quanto que isso que você falaria resolveria o problema do pai dele e dele entenderia que não existiu escravidão no Brasil? É um argumento jurídico, mas resolve alguma coisa? E desenvolve o pensamento histórico desse aluno? Não, você atemoriza, você está dizendo aquilo que o policial diz, olha, eu posso te prender se você contestar a autoridade. Então é o argumento da autoridade legal. Né? Então não desenvolve o pensamento histórico. Então, se nós estamos em sala querendo desenvolver o pensamento histórico, e o aluno somente te desafiou. O que ele fez? Ele desafiou, ele está replicando aquilo que o pai disse, que não existe escravidão no Brasil. Você é o professor de história. Usa a sua arma. Qual que é a sua arma? Apresenta as fontes documentais. Porque você não convenceu esse aluno pela narrativa que você apresentou. Não usa as documentos. A documentação, existe uma documentação farta. Vai mostrar que existiu escravidão no Brasil. Escravidão negra, existe escravidão indígena, né? Existe escravidão. Então, se o pai só disse isso, o seu problema é muito pequeno. Então, você pode ter ficado indignado, né, chateado, você não gostaria de ter ouvido isso, mas isso só mostra como é que a sua autoridade, a partir de uma narrativa, ela é muito pequena. Então, e se o que a gente está querendo é desenvolver o pensamento histórico, vamos mobilizar. Pequena e também, Lenice, às vezes superestimada. Enquanto você falava agora, eu estava lembrando da reflexão do Christian Laville sobre guerras narrativas. Isso, que foi o primeiro texto que eu usei nessa turma. Um dos textos nós trabalhamos com o PIBID, né? E rendeu assim discussões maravilhosas.